E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos falar então de concentração de soluções, ok? Nas últimas aulas a gente viu que eram soluções, que é toda mistura homogênea, e hoje nós vamos falar como eu posso quantificar, como eu posso calcular a concentração de soluto que eu tenho dissolvido num determinado solvente, ok, pessoal? Nós temos basicamente 7 a 8 tipos diferentes de concentração de soluções, ok? Na aula de hoje, a gente vai dar ênfase a 5 dessas concentrações. E a primeira que eu quero falar para vocês é a concentração comum. Como o próprio nome já diz, é a mais comum que tem de todas elas. A concentração comum, pessoal, ela analisa, ou seja, ela determina a massa de soluto que está dissolvido para um determinado volume de solução. Aí vocês poderiam me perguntar, Jura, em que unidade calcula-se a concentração comum? Depende do que o exercício quer. Geralmente essa concentração é calculada em gramas por litro. Para calcular em gramas por litro, a massa do soluto dissolvido tem que estar em gramas e o volume tem que estar em litros. Então, para você saber a unidade que você quer, a concentração, você tem que determinar a concentração da massa e do volume. Vamos supor que queira calcular a concentração em miligramas por litro. Quando a gente compra água mineral, né, aquele rótulo vem a composição química. Geralmente a composição química é dada em miligrama por litro. O que isso significa? É o tanto de miligramas que eu tenho do soluto dissolvido para cada litro de solução. Então aqui eu dei um exemplo, pessoal, para a gente analisar isso. Olha aqui esse exemplo que eu dei. Imagina que eu tenho um copo com 2 litros de solução. Perceba que o volume foi dado na unidade de litro. E dissolveu-se nesses 2 litros 20 gramas de NaCl, o famoso sal de cozinha, ok? A fórmula aqui do cloreto de sódio, ok? A pergunta é, qual é a concentração grama por litro? O que o aluno tem que pensar na hora? Se ele quer em grama por litro, quer dizer que o volume tem que estar em gramas, e já está, e o volume tem que estar em litro, que também já está. Como o soluto já está em grama e o volume já está em litro, é só colocar na fórmula. Concentração comum, representado pela letra C, será 20 gramas, que é a massa do soluto dissolvido, por 2 litros, que é o volume da solução. 20 dividido por 2, eu tenho então uma concentração de 10 gramas por litro. O que o aluno tem que interpretar nesse momento? Que para cada litro de solução eu tenho dissolvidos 10 gramas. Vamos supor que o exercício não quer resposta em gramas por litro, ele quer em miligramas por litro. Não tem problema nenhum. Você vai trabalhar com esse soluto em miligramas e o volume em litros. Vocês se lembram do ensino fundamental que para transformar grama para miligrama é só multiplicar por 1000. Então aqui eu teria 10.000 miligramas por litro. Então a concentração comum, pessoal, ela é bem simples. É só você pegar a massa do soluto que eu tenho dissolvido para cada litro de solução. Tudo bem? Vamos falar agora da densidade, pessoal. A densidade, ela é a relação entre a massa e o volume de uma solução. Vocês poderiam falar assim para mim, Jura, peraí, aqui também é massa pelo volume, só que tem uma grande diferença. Aqui eu considero apenas a massa do soluto, ou seja, daquele material que foi dissolvido. Na densidade, aqui eu considero a massa do conjunto do soluto que foi dissolvido, mais o solvente que está dissolvendo esse soluto. Então a grande diferença de uma fórmula para outra, nesse caso aqui, eu considero só a massa do sal. Aqui eu considero do sal mais da água, nesse exemplo, que está diluindo esse sal. Olha aqui para vocês entenderem. Antes da gente falar desse exemplo, é importante a gente ter como referência a densidade da água. Geralmente, pessoal, a densidade ela é dada em gramas por ml ou quilo por litro. E vocês já devem ter ouvido falar em algum momento que 1 litro de água pura pesa 1 quilo. Por quê? Porque a densidade da água é 1 quilo por litro. 1 quilo por litro significa que cada litro de água pesa 1 quilo. Do mesmo jeito que você pode falar que a densidade da água é 1 grama por ml, quer dizer que cada ml de água pesa 1 grama. Então olha esse exemplo aqui que eu dei, pessoal.
Imagina que eu tenho 100 gramas de água e eu dissolvi nesses 100 gramas de água 20 gramas de um determinado composto. Vamos por aqui NaCl, o sal de cozinha. Então eu dissolvi 20 gramas de sal de cozinha em 100 gramas de água. E ao dissolver essa mistura, dissolver bem, misturar bem, o volume desse conjunto me deu 100 ml. Qual que é a densidade em gramas por ml dessa solução? Primeiro de tudo, se ele quer resposta em gramas por ml, a massa tem que estar em gramas e o volume em ml. Então vamos pôr na fórmula. Pessoal, massa da solução é só do soluto que eu joguei, só do solvente que está dissolvendo ou do conjunto? Do conjunto. Como eu tenho 100 de água e 20 de sal, eu tenho aqui 120 gramas de sal, ok? Dissolvido em que volume total da solução? 100 ml. Se eu dividir isso aqui, eu tenho uma densidade de 1,2 gramas por ml. Essa é a densidade dessa solução, 1,2 gramas por ml. Como eu interpreto isso? Quer dizer que cada ml dessa solução pesa 1,2 gramas. Quer dizer que cada litro dessa solução pesa 1,2 kg, porque gramas por ml está na mesma proporção que quilo para litro. E aí eu aproveito para falar uma coisa interessante. Vocês perceberam que ao jogar sal na água, a água ficou mais densa, ou seja, a solução tornou-se mais densa do que a água pura? Isso explica o fato do Mar Morto os corpos não afundarem. Por quê? Como lá no Mar Morto ele tem esse nome Mar Morto porque tem muito sal e esse excesso de sal impede a proliferação de ser vivo, conforme mais sal você tem nessa água, vai aumentando a densidade dessa solução. Ela fica tão densa, ou seja, ela fica tão pesada que ela tende a jogar os corpos para cima, por isso os corpos flutuam. Ok, pessoal? Então a densidade, o que difere da concentração comum, que aqui é a massa do soluto, aqui é a massa do conjunto, é a massa da solução. Tudo bem as duas primeiras? Pessoal, então finalizando aí a nossa aula, né, das 7 concentrações, eu expliquei 2 para vocês. Eu deixei um exercício que ele fala assim, ó. Em 400 ml de uma solução aquosa, eu tenho dissolvido 80 gramas de um medicamento chamado Gardenal. O que ele quer saber no item A? Qual a sua concentração gramas por litro? Ele deixa bem claro que ele quer concentração gramas por litro. Como ele quer saber a resposta em gramas por litro, quer dizer que a massa do soluto tem que ser dada em gramas e o volume da minha solução tem que ser dado em litros. Por que, Jura? Porque se ele fala gramas por litro, a gente tem que trabalhar a massa em gramas e o volume em litros. Então aqui é muito simples, gente, é só fazer as conversões. Vamos lá? Massa do soluto em gramas. Como o cardenal já foi dado em gramas, 80 gramas. Agora que é importante, o volume ele deu em ml, mililitros, e aqui ele quer em litro. Para transformar mililitro para litro, divide por 1000. 400 dividido por 1000, 0,4 litros. Essa resposta então dá 80 dividido por 0,4, 200 gramas por litro. Essa é a resposta do item A. Você achou a concentração em gramas por litro. Como eu interpreto isso? Que a cada 1 litro dessa solução, eu tenho dissolvido 200 gramas do medicamento Gardenal. Agora no item B, ele pergunta assim, ó, que volume dessa solução deve ser injetado em um paciente a fim de que ele receba 2 gramas do medicamento. Pessoal, isso você consegue matar por uma regra de 3. Como assim? 200 gramas por litro, eu posso interpretar que a cada litro dessa solução, eu tenho 200 gramas do medicamento Gardenal. Logo, que volume eu preciso dessa solução para que ele tenha do medicamento
2 gramas de Gardenal. Então perceba, se você interpretar que em cada litro tem 200 gramas, eu vou descobrir que volume eu preciso para que eu tenha 2 gramas do Gardenal. Fazendo essa regra de 3, pessoal, eu acho um resultado de 0,01 o quê? Como aqui está em litro, a resposta também é em litro. Ou se você quiser transformar para volume, 10 ml. Então eu preciso de 10 ml do medicamento, ok? Para que o paciente possa ingerir 2 gramas do Gardenal. Tudo bem, pessoal? Então as duas primeiras, concentração comum e densidade, finalizamos aí. E nas próximas aulas a gente vai falar das outras 5 concentrações de soluções, tá bom? Estamos juntos sempre e até a próxima!